estava conversando esses dias com um grupo de amigos e a gente falava sobre machismo e feminismo e tal. E aí algum deles trouxe a questão do patriarcado e trouxe uma ideia do incentivo da Bíblia sobre isso. Mas, ao contrário do que falam, e falam por falta de entendimento, a Bíblia não é em nenhum momento machista ou patriarcal. O que a Bíblia nos convida é para experimentar de uma paternidade perfeita e plena. Quando Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar e eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer pai de nações. O que Deus queria era exatamente isso, transformar Abraão em um pai. Para isso ele precisava tirar Abraão de uma cultura que ele estava vivendo, com valores que não eram exatamente valores reais, tirar ele ali da submissão que ele tinha, desse comportamento patriarcal, e levar ele a conhecer realmente Deus e entender a proposta de Deus como um pai. Ele foi aprender com o pai dos pais como ser pai. E uma das questões que a gente percebe no decorrer do texto é que ele participa de um processo de abuso. Eles estão no Egito, ele tem medo da sua integridade física, e aí ele apresenta a Sara. Sara era realmente meia irmã de Abraão, mas ele apresenta a Sara como sua irmã. E ela acaba indo ali, sendo entregue para a satisfação dos desejos de Faraó. Nesse momento, o Senhor interrompe isso, levando uma maldição sobre o Egito e tentando mostrar para Abraão a loucura que ele tinha cometido. O problema é que, tempos depois, o que aconteceu com isso? Para compensar o erro, para compensar a dor de Sara, Deus... para compensar a dor de Sara, o Faraó ele presenteia, por ordem de Deus, Abraão, mas ele presenteia a Sara também, com bens, escravos. E Sara, ela entrega Agar para também ser usada contra a vontade por Abraão, para que ela pudesse dar à luz a um filho, e que esse filho seria de Sara, porque Sara era a dona dela. O Senhor ele visita Agar, e ele fala que ele estava cuidando de Agar. Ele tira Agar ali daquela estrutura familiar, de alguma forma ele promete a Agar que vai sustentá-la e prosperar a sua descendência. Ele traz segurança para Agar. Na sequência, Abraão acaba cometendo o mesmo erro. Por quê? Porque é muito difícil a gente mudar uma cultura. Deus, mais uma vez, ele traz essa consciência, até que Abraão pudesse se moldar. Então, o processo de Deus foi o processo de moldar Abraão, mudar a cultura dele, mudar o entendimento dele, a compreensão dele, demonstrar para Abraão que, como homem, ele tinha que cuidar, de que guardar, que dar segurança para sua esposa, demonstrando a graça dele sobre a vida de Sara. Ele também quebra aquela sequência, aquele ciclo de comportamento destrutivo e abusador dos dois. Então o abuso ele nasce da presunção. Qual a presunção? A presunção que o abusador tem de mais-valia. Ele acha que ele vale mais e que ele é mais importante do que o abusado. E parte de uma relação objetal. As pessoas, quando elas não conseguem construir caráter, quando elas não conseguem ter uma construção de identidade bem resolvida, elas acabam se relacionando com as pessoas como elas se relacionam com objetos. Então, se aquele objeto, se eu internalizo, não é nem o que está acontecendo, mas se eu internalizo a ideia que aquele objeto de prazer, a fonte de satisfação, ela está sendo interrompida, então eu começo a idealizar o sofrimento como punição por esse ato cruel
de interromper a minha fonte de satisfação. É muito complexo a gente pensar nessa dinâmica do abuso, porque em muitos casos, né, a pessoa quando ela comete o abuso, ela já tem um comportamento sádico e ela sente prazer na dor do outro. Em outros casos, esse sadismo ele começa a acontecer a partir do abuso. Eu só quero que a pessoa sofra. E aí eu abuso. E a gente tem que entender abuso não só como uma violência doméstica, mas como uma opressão, muitas vezes mental, emocional. E nesse caso, a gente não pode pensar só no abuso masculino contra o feminino. Existem muitos casos de homens também que eles são abusados emocionalmente porque a parceira ela passa a ter a percepção. Sabe aquela questão, eles falam assim, ele ama demais, então ele permite, é permissivo. Não. Na verdade, são relacionamentos passionais. A gente precisa entender que 80% do que a gente pensa é fantasia, só 20% é realidade. Então a gente vive paixões. E aí a gente vive nessa relação de paixão e de ódio. Porque o oposto do amor, na verdade, é o nada. Né? É o sentimento nenhum. O oposto da paixão é o ódio. E a gente vive nesse ciclo, onde ora eu oprimo, ora eu sou oprimido, e se a gente vive num relacionamento tóxico, um é tóxico para o outro. O problema são as variáveis, e existe também, e dentro dessa percepção de mais-valia, o abuso infantil, né? Onde as pessoas elas querem sentir prazer, independente da dor do outro, do sofrimento do outro, da escolha do outro. É uma perversão, parte de uma perversão moral, que precisa ser tratada também. Né? Mas o problema do abuso são as consequências. Sabe que, em alguns casos, a gente... A percepção que o abusado tem também, ela é muito complicada, porque ao ser abusado, né, esse indivíduo é algo tão cruel, né, que para que ele possa ter uma centelha de esperança de vida ainda, muitas vezes ele acaba sublimando e criando uma ideia que ele foi participante disso, né? Tentando encontrar nesse processo do abuso uma culpa, né? Onde eu errei para que eu pudesse ser abusado? Aonde eu errei para que isso pudesse ter acontecido comigo? E essa situação, ela coloca em frangalhos todas as emoções, os sentimentos do outro. A gente precisa entender que nós somos indivíduos, humanos todos. Todos humanos. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, o Senhor ele fala que ele cria, né? Façamos o humano a nossa imagem e semelhança. Então Deus fez o humano a sua imagem e semelhança. Humano macho e humano fêmea. Dois seres iguais, ontologicamente, mas diferentes fisiologicamente, para que a partir deles o propósito eterno de Deus pudesse ser estabelecido. Qual é o propósito eterno de Deus? Criar uma família. Então, mas perceba que existe, então, na verdade, uma diferença fisiológica, mas ontologicamente. É uma semelhança, a mesma natureza. Isso nos coloca como indivíduos. E como indivíduos nós somos imperfeitos. Nós só temos perfeição quando nos comunicamos. E conseguimos criar uma conexão emocional que nos transforma em família, uma grande família. Família que pode ter seus desentendimentos, família que pode ter suas diferenças, mas que são ligadas por laços eternos, assim como a nossa ligação com Deus é eterna. Então, o que eu quero trazer com essas palavras? Que você que foi vítima de abuso, você não precisa se sentir culpado, você não precisa se sentir menosprezado, você não precisa se sentir menor que o outro. Sabe? A culpa de tudo que aconteceu com você não foi sua. Independente do que aconteceu com você, você tem possibilidades de ressignificar isso. Você tem um Deus que te convida para fazer parte da sua família, em Cristo.
que te abraça. Você que é abusador, a não ser em casos extremos, né, psicopatas, sociopatas, o abusador, ele tem também as suas angústias. O problema é que ele não consegue encontrar, por causa dessa tentativa de manter a integridade do ego, ele não consegue encontrar um lugar de perdão. Você precisa primeiro ser perdoado por você mesmo. Mishpat, a palavra mishpat, ela quer estabelecer o direito de todos. Essa é a justiça, a justiça que estabelece o direito de todos. E eu não estou aqui de forma alguma passando pano para o abusador, não. Eu acho que o abusador ele precisa realmente sofrer as consequências do ato dele. Mas o que ele não pode deixar é que esse ato ele se perpetue numa deformação de caráter que destrua a vida dele. Para que ele possa ter as suas emoções, os seus sentimentos, a sua vontade transformada, porque o reino dos céus é sobre isso, é sobre uma entrega. Nós não somos chamados, e Deus não quer que nós nos entreguemos para a sua salvação, mas que nós nos entreguemos para o seu senhorio. Porque quando nós nos entregamos para o senhorio de Cristo, nós somos salvos por Ele da maldição do pecado. Porque no fim de tudo, é o pecado que nos deforma, mas o Espírito Santo, Ele nos transforma.